tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos hoje falar de mais uma aula de matemática, na página 110 e 111 do livro Trilhas de Aprendizagem, volume 2, a atividade de número 8. Vamos falar um pouquinho sobre frações. Você se lembra o que é fração? Não? Fração é um número usado para representar parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Como assim, Pro? Bom, vamos lá que a Pro vai explicar para você. O número que representa cada parte nessa divisão chamamos de fração. O número que está na parte de cima dessa representação é chamado de numerador e o de baixo, denominador. Numerador, ele representa a quantidade de parte que estamos considerando do total. E já o denominador, ele representa o total das partes iguais. Vamos entender melhor, tá? Então, presta atenção aí. Veja esse primeiro exemplo, 1/2. Então, 1 é a parte que eu estou considerando de duas partes que foi dividido inteiro. Então, 1/2. Embaixo, 2, o numerador, são as duas partes que eu estou considerando de 3. Então, é 2/3. Então, o inteiro foi dividido em 3 partes. Eu considero 2, que é o numerador, de 3 partes, ok? E assim nesses próximos exemplos também. 6, numerador, é as 6 partes que eu estou considerando, que está pintada de azul. Décimos, décimo é a quantidade total de parte dividida, que ele é chamado de denominador, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos praticar isso que a professora acabou de falar na atividade de hoje. Então, você vai fazer a leitura desse pequeno texto. Após, você vai observar esse desenho aí. Então, você tem um chocolate que ele foi dividido em partes iguais entre 6 amigos. Cada parte ou parcela desse chocolate que cada um receberá será 1/6. Tá? Então, cada amigo vai receber uma parte de 6 partes que foram divididas em iguais. Então, vamos praticar isso agora. Você vai pegar uma folha de papel, vai dobrar ela no meio juntamente com as pontas delas e vai abrir novamente. E vai fazer o quê? Representar com um desenho como ficará isso que você acabou de fazer. E vai pintar uma de suas partes. Tá? Então, vai pegar uma folha, dobrar ela no meio, vai abrir ela novamente, vai pintar uma de suas partes e vai verificar como que ficou. Aí, na 2, você vai responder a pergunta que tá aí. Uma cartolina foi dividida em 4 partes iguais. Se o Juliano entrega 3 partes dessa cartolina para um amigo realizar uma atividade, qual a fração que representa a parte que sobrou? Não é toda, é a parte que sobrou dessa cartolina. Aí você vai colocar aí nesse quadradinho aí do lado. A 3. Se Juliano dividisse a cartolina em 6 partes iguais. Então, uma cartolina ele dividiu em 6 partes iguais e entregasse 4 partes para um amigo. Qual fração representaria a cartolina toda? Então, você vai responder, qual fração que representa a cartolina toda? Você vai colocar aí do lado. E a parte que o amigo recebeu? Você também vai colocar do lado. Aí, ele está pedindo para você agora, represente com um desenho as duas situações. Então, você vai fazer num desenho a cartolina toda e vai fazer outro desenho a parte que o amigo recebeu. Tá bem facinho, hein, turma? A gente fez isso lá no comecinho do ano, tá? E a atividade 4, você vai fazer o quê? Aproveitando esse conhecimento de frações, você vai dividir cada retângulo para representar as frações a seguir. Circule o retângulo que representa a maior fração. Então, você tem 2/3, 4/7, avos. Então, aí você vai representar isso daí, tá bom? Bons estudos, bom trabalho aí, façam com capricho, não faça de qualquer jeito. Teve dúvida, lê de novo e coloca lá no Google Class para a professora poder estar corrigindo, estar verificando se você está entendendo aí as lições, porque isso é fundamental para as próximas atividades que vão vir para frente, tá bom? Um grande abraço, a Pro ama vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.